Ora, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico. O tema que eu escolhi para hoje é a morte. Como é que nós nos relacionamos com a morte? Perspectivas filosóficas acerca da morte, reflexões que nós podemos e devemos fazer acerca da morte. Nós alguma vez já refletimos sobre a morte? Será que existe vida após a morte? O que é a morte? De uma maneira ou de outra. Há um livro interessante que eu estou a ler, que é o livro dos filósofos mortos, que acho muito interessante. Eu não me lembro agora o nome do autor, da tradução e assim. Mas ocorreu-me fazer um vídeo acerca disto. Vou fazer algumas reflexões para deixar a pensar. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, para porem like, para deixarem comentário, todo esse tipo de coisas que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Então vamos lá. Nós já refletimos sobre a morte. O que é a morte? Uh, uma coisa é certa, uma coisa que toca a toda a gente é a morte toca a todos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. E o que acontece depois da morte? Uh, será que existe vida após a morte? O que é que a ciência tem para dizer acerca disso? O que é que a espiritualidade, num sentido geral, tem para dizer acerca disto? É que nós fatalmente iremos morrer. Certamente nós iremos morrer. Nós podemos ter, por exemplo, dois grandes tipos relacionados com a espiritualidade, com a negação dela, seja o que for, de dogmatismo. Por exemplo, o dogmatismo, como muita gente diz e como muita gente reflete, o mais comum é refletir sobre o dogma, o dogmatismo, os dogmas religiosos, mas também há outra forma de dogmatismo em que uma pessoa. Porque o dogmatismo é uma atitude perante a verdade. Nos dogmas religiosos, uma pessoa tem uma atitude perante a verdade, em que uma pessoa acredita muitas vezes que já chegou à verdade absoluta e que não precisa de questionar, não tem de colocar em causa, não tem de colocar lá uma data de dúvidas. E temos também uma atitude perante a verdade muito dogmática que é, por exemplo, o ateísmo. Sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. O meu interesse não é esse. O meu interesse é deixar sementes, reflexões. De um lado, nós podemos ter dogmas e uma atitude dogmática perante a religião, ou as religiões no sentido geral, mas também podemos ter uma atitude dogmática, uma atitude perante a verdade, que uma pessoa, por exemplo, os ateus, que as pessoas ateístas, que acreditam que já encontraram a verdade e que a verdade é só uma, e que as verdades são só aquelas em que não existe Deus, não existe vida após a morte, não existe reencarnação, não existe nada a ver com a espiritualidade, é tudo falso, tudo. E uma pessoa fica ali, acredita que já encontrou a verdade. Uma pessoa deixa de questionar. Vocês estão a compreender? E às vezes uma pessoa pode dizer que tem uma atitude cética perante tudo que tem a ver com a espiritualidade, mas às vezes por trás dessa falsa atitude cética, porque uma pessoa não procura a verdade, uma pessoa não duvida, uma pessoa não questiona, uma pessoa acha que já encontrou todas as respostas e fica parada. Portanto, tanto de um lado digamos, de pessoas religiosas, pode haver uma atitude dogmática muito forte e às vezes uma falsa atitude cética. Uma pessoa não coloca questões, não coloca dúvidas, não coloca em causa as coisas, como nós também podemos ter diante a espiritualidade com uma perspectiva mais contrária, digamos assim, uma perspectiva ateísta. Uma atitude perante a verdade que uma pessoa acredita que já encontrou, tanto negando possibilidades como aceitando e reconhecendo profundamente verdades, digamos assim. Portanto, eu acho que nós, para termos uma consciência aberta, abertura consciencial, nós precisamos estar sempre a admitir possibilidades, a colocar em causa, a questionar. Porque a atitude cética, como já falei noutros vídeos, a verdadeira atitude cética, digamos assim, é aquela que procura a verdade porque acredita que ainda não encontrou. Estão a compreender? Ou que poderá haver uma proposta de verdade mais verdadeira do que aquela que uma pessoa acredita até então. Portanto, a sugestão que eu dou sempre é que nós procuremos estudar filosofia, ciência e espiritualidade para nós podermos ter equilíbrio nas nossas reflexões. A filosofia vai nos dar ferramentas para nós pensarmos melhor, a ciência vai nos dar um melhor conhecimento da realidade, com mais tentação empírica objetiva, mais tentação da experiência, e a espiritualidade vai nos trazer os assuntos que precisam ser tratados. Porque acho que é importante nós não arrumarmos numa gaveta, porque isso é que faz a atitude dogmática. É, pega no assunto, cria muitas vezes preconceito acerca do assunto e arruma numa gaveta. Fica lá fechado, sempre que alguém toca no assunto, uma pessoa foge ou distorce ou ridiculariza e nunca mais aborda o assunto. Estão a compreender? Portanto, vamos estudar ciência convencional e vamos estudar ciência que ainda não é convencional, ou que poderá não ser convencional, nunca vir a ser convencional, mas por uma questão de atitude filosófica,
vamos estudar as coisas, porque há ciência, neste momento, que é feita fora do enquadramento convencional, porque poderá ser muito inovadora, a teoria da relatividade de Albert Einstein, para se tornar convencional, até se tornar convencional, como eu costumo dizer, ele não ganhou o prémio Nobel pela teoria da relatividade, foi pelo efeito fotoelétrico, foi muito difícil de compreender a teoria da relatividade na altura. E ele nem sequer estava dentro do meio académico, ele estava a estudar, a trabalhar no escritório de patentes. Portanto, ele estava a fazer ciência extraordinária, e eu sugiro, eu tenho um vídeo até a falar acerca disso, a estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn, é assim que se diz, se não me engano, em que ele estava a fazer ciência extraordinária de uma maneira ou de outra. Que depois, só depois, alguma se tornou convencional quase logo a seguir, outra tornou-se convencional depois. Portanto, há uma data de perspectivas e de atitudes filosóficas. Há cientistas que só quando saem das universidades é que começam a fazer ciência de forma diferente, porque há cientistas, já ouvi eles a falarem, há muitos cientistas que sentem que há um ambiente muito conservador, por vezes, dentro da comunidade científica. Portanto, eles só fazem, só quando eles saem das instituições de ensino, é que eles começam a fazer outro tipo de ciência, outro tipo de questões, outro tipo de investigações empíricas, de admissão de possibilidades. Estão a compreender? Acerca da espiritualidade, há uma teoria e há físicos que começam já o filósofo já falavam sobre o desígnio inteligente, uma pessoa para descobrir, refletir acerca da possibilidade de existência de Deus, basta ver a natureza, basta ver como há uma inteligência profunda por trás de tudo aquilo que existe, dos corpos físicos, da organização da matéria, de tudo, da física quântica, da perspectiva macrocósmica, do universo, da própria existência da vida. Estão a compreender? Há cientistas que acreditam que a própria natureza, cientistas e filósofos, os argumentos ontológicos e cosmológicos e do desígnio inteligente, em que há uma reflexão filosófica sobre a necessidade racional da existência de um princípio inteligente criador, um grande arquiteto ou arquiteta do universo, estão a compreender? E há cientistas a começar a colocar certas questões que poderão ser muito interessantes e que um dia poderão vir a enquadrar a ciência convencional e que agora são só meia dúzia de rebeldes a falar acerca disso. As leis da termodinâmica, eu já vi cientistas a falar acerca disso. Leis da termodinâmica, o princípio da entropia, em que tudo no universo tende para a dispersão, tende para a desorganização máxima, para o caminho mais fácil, de menor gasto de energia, e que a existência de vida por si só vai contra esses princípios básicos do universo. O que pressupõe a necessidade de existência de uma inteligência a interferir na organização da matéria. Eu vou explicar o que é que os cientistas pensam acerca da matéria. Nós vamos imaginar um copo. Se nós deixarmos cair este copo ao chão, ele partindo-se, ele desfaz, ele divide-se em cacos, em muitos bocados. Estão a compreender? Portanto, com as leis da termodinâmica, do princípio da entropia, seja o que for, tudo tende para o máximo de expressão, para o menor gasto de energia. Se uma pessoa deixar cair um copo, ele dispersa-se partindo-se. A existência da vida é como pegar no copo, deixar cair ao chão, pegar nos cacos do copo, todos divididos em milhares de pedacitos, deixar cair ao chão e nascer um copo a partir daí. A existência da vida é isso. Achar que tudo se envolveu por acaso é muitas vezes deparar-se com esse tipo de absurdo. Vocês estão a compreender? De incongruência relativamente a princípios básicos e leis da física. Portanto, há cientistas que começam a colocar a questão da necessidade de um princípio inteligente. Alguns poderão chamar Deus, seja o que for, ou de inteligências por trás da organização da vida por si só. Simplesmente da vida. Porque tem de gastar energia para se manter. Portanto, tudo tende para a desorganização, para o caos, não para o cosmo. Em termos biológicos, estamos a falar em termos biológicos. O próprio gasto de energia para se manter a vida, por si só, contraria leis básicas da termodinâmica, do princípio da entropia e todo esse tipo de coisas. Portanto, há cientistas que começam a colocar a questão da necessidade de uma inteligência por trás da simples existência da vida. Que é como se pegássemos nos cacos do copo partido, deixássemos cair ao chão e nascesse um copo. A vida é isso. Estão a compreender? Então, há cientistas que começam a colocar em causa a necessidade de existência de uma inteligência, grandes inteligências por trás da simples existência da vida. E que existe evolução no universo, evolução biológica, mas ela tem de pressupor a existência de uma inteligência por trás. Vocês têm de imaginar a complexidade de criar um avião, de pôr algo a voar. Vocês imaginem o que é um ser vivo. Sair
primeiro desenvolver-se na água, já contrariando princípios físicos básicos, depois sair da água e ir para a terra, e depois sair da terra e começar a voar. Nós já refletimos sobre a complexidade de muitos corpos, a mecânica dos corpos, a complexidade e a inteligência que está por trás. Se aquilo fosse um bocadinho diferente de cada ser vivo, eles não conseguiriam voar, por exemplo. Não conseguiriam viver. A inteligência, a complexidade e a organização que está por trás de organismos biológicos, por exemplo. Então há cientistas que começam a colocar em questão, porque começam a deparar-se com incongruências, começam a colocar em causa o facto do desenvolvimento, da evolução não poder ser por acaso. Nem sequer foi encontrado ainda o elo perdido. A relação entre o homem e o macaco. Propriamente, profundamente. Há cientistas a colocar em causa isto. Então começa-se a refletir acerca da necessidade de uma inteligência por trás. Portanto, há duas grandes formas de uma pessoa ver o universo. Duas grandes formas de pensar o universo. Ou tudo é caos, ou tudo é por acaso, tudo acontece por acaso, ou há uma inteligência por trás da criação da vida, da criação do universo. Só se formos. Este é um argumento do design inteligente também. Mas não só. Há cientistas a colocar em causa isto. Por observação da natureza. Alguns não estão dentro do enquadramento. Alguns foram grandes cientistas, académicos. Há aquela teoria ascendente e a teoria descendente da quando uma pessoa vai ver a evolução. Acho que é da MIT Botswana, que foi um professor universitário, cientista, creio que este é o nome, que criou uma perspectiva da teoria descendente do universo, da evolução descendente, uma teoria evolucionista descendente. Ou evolui tudo por acaso, de forma ascendente, e consciência vai desenvolvendo dos seres vivos, a inteligência por acaso, ou a teoria descendente. Há uma intervenção inteligente por trás de tudo que evolui, principalmente dos organismos biológicos. Porque a realidade é demasiado complexa para acontecer por acaso. São reflexões filosóficas que uma pessoa pode colocar em causa. Portanto, e isto tem tudo a ver com a morte. Nós pesquisamos acerca destas questões. Porque estas questões existem, estes assuntos, estas teorias existem. Qual é a nossa relação com elas? Nós arrumamos a questão da vida após a morte, tudo que tem a ver com a espiritualidade, numa gaveta e nunca mais queremos tocar nela e achamos que é tudo fantochada e tudo ilusão e tudo fantasia? Ou nós estamos abertos para colocar em causa? Para admitir possibilidades. Damos o benefício da dúvida. Qual é a nossa atitude cética perante as coisas? Nós somos dogmáticos? Nós somos falsos dogmáticos? Nós somos uma falsa atitude cética? Como é que nós nos relacionamos com a verdade? Com as diferentes propostas da verdade que aparecem? Porque estes assuntos existem por aí. Uma pessoa pode estudá-los, uma pessoa pode pesquisá-los. E nós procuramos? Ou nós já fechamos numa gaveta os assuntos e não queremos abrir? Fechamos em preconceitos? E reduzimos a realidade à limitação da nossa consciência, da nossa ignorância. Pronto. Fica aqui mais uma reflexão. Como é que nós relacionamos com este tipo de assuntos? Tem tudo a ver com a resposta e com a questão o que é a morte. A morte existe, o que acontece depois da morte? Porque se houver um desígnio de inteligência, se houver de facto inteligência por trás, se calhar muitas das coisas da espiritualidade poderão fazer sentido e serem reais. Mas para isso nós precisamos de um enquadramento, de uma adequação da filosofia, uma boa forma de pensar, da ciência e de espiritualidade onde existem os assuntos. Para nós podermos ter um pensamento equilibrado. Estão a compreender? Esta é a sugestão que eu dou. Portanto, eu falo acerca às vezes posso falar acerca destas questões nos meus livros. Eu tenho vários livros publicados em formato digital e em formato de papel. Dou vários cursos online de filosofia. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem subscrever o canal, comentar, partilhar, ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. E podem fazer doações por MBWay ou por IBAN. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Porque eu investei o Patreon.com neste momento. Tenho as referências de IBAN e da MBWay. Se quiserem fazer transferências, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, até porque eu também sou ativista para uma pedagogia da felicidade e ativista filosófico e faço muito trabalho para ajudar as pessoas. Portanto, reflitam acerca dessas questões. Eu só quis deixar sementes para nós pensarmos acerca das coisas. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.